Shalom, shalom, Baruch Hashem. Hoje eu venho trazendo um material, Sabedoria Todo Dia do Rebbe. Eu venho trazendo esse material muito importante. Geralmente eu tento adicionar, nós estamos na sexta aliá da Parashá, Vaikra. Eu tento adicionar as minhas experiências na Torá como um Bnei Noah, tanto na forma de aprendizado, como também na parte de viver a própria Torá e a dificuldade que isso me trouxe. Eu tento distribuir essa experiência em forma de sabedoria, para que da mesma forma que isso me ajudou a crescer espiritualmente, possa nos ajudar, todos nós, Bnei Noah, a crescer também. Mas hoje eu decidi trazer diretamente da fonte, Baruch Hashem, dos ensinos do Rebbe de Lubavitch, e tem um motivo claro para isso. Em começo, esse material ele vai trazer uma síntese do que ele vai falar, né? Então ele começa dizendo assim: ao contrário das oferendas de Hatat, que espiam as faltas intencionais, as oferendas de Ashan serviam como expiação para determinados casos de pecados intencionais. Para as oferendas pessoais de Hatat, usavam-se cabras, ovelhas, enquanto só podia ser usado carneiros para as oferendas de Hashem, arrependimento masculino e feminino, Baruch Hashem. Deus diz a Moisés que uma oferenda de Hatat de uma pessoa pode ser trazida de uma cabra ou ovelha sem defeito. Existem duas explicações para isso. Sobre como atua a expiação dos sacrifícios. Devemos imaginar que tudo o que está sendo feito com o animal está sendo feito conosco. O sacrifício, portanto, nos sacode afastando-nos de nosso caminho negativo. O animal personifica os instintos em que nos levaram ao pecado, ao contrário da nossa alma divina, que não pratica a transgressão. O sacrifício mexe com a nossa alma divina, de tal maneira que nos aspira a servir a Deus melhor do que fazíamos antes. A primeira expiação é a mais severa que a segunda, portanto, mais apropriada para apropriada para as faltas mais graves. É por isso que as oferendas de Ashan, que são as que podem expiar certas ações deliberadas, são realizadas com animais machos. O que surge que se requer uma meditação masculina para sacudir as pessoas e libertá-las de um comportamento negativo. A segunda meditação é mais branda ou feminina. É a mais apropriada em relação aos pecados não intencionais. Por isso, as oferendas de Hatat são realizadas com animais fêmeas. Quando nós nos sentimos distante de Deus, buscamos nos aproximar dele, primeiro precisamos avalizar a causa do distanciamento. Podemos, então, meditar sobre o nosso relacionamento com Deus em relação à nossa situação e adotar a ação correta e adequada. Como que a gente entende isso daqui, Baruch Hashem? Ficou bem claro, mas na prática, o que isso significa? Na nossa experiência, a vida do dia a dia como um Bnei Noah, o que significa? Significa que nós temos certos... Eu vou usar essas expressões populares só para facilitar, por mais que elas não são bem-vindas. Nós temos nossos demônios internos e existem os demônios externos. Existem aquelas coisas que elas estão muito mais ligadas ao nosso eu, ao nosso ego, à nossa força, de querer dizer que somos importantes. E isso está muito ligado ao lado masculino. Por outro lado, existem os demônios externos. São aquilo que nós precisamos fazer para acompanhar as coisas que estão lá fora. São as coisas que nós fazemos porque todo mundo disse que é belo ou que é bonito, que é atrativo. E acabamos simplesmente errando por querer acompanhar uma maioria
que Deus nos livre, né? Que na verdade também não tem base nenhuma. Então, em outras palavras, isso se explica tipo a infinitos exemplos, são demônios femininos. Então, de certa forma, eles são mais leves. Por que são mais leves? Porque você só faz aquilo porque outra pessoa diz que aquilo como fala, aquilo como fala, é algo que precisa ser feito, é algo que é bom, é algo que vai te dar prazer de alguma forma. Aquilo veio de fora para você. E então eles são mais leves. Porque é muito mais fácil você simplesmente fechar os ouvidos, tampar os olhos e continuar o seu caminho. É muito mais difícil agora quando os demônios são internos. Porque quando é o seu eu, o seu ego, é assim que eu sou, esse é o meu jeito, ninguém me muda. Quando é sobre transformar os demônios internos, é muito mais difícil. Esse lado masculino, ele é muito mais complicado, porque é justamente algo que você se identifica demais. Então, por isso que é chamado de mais forte. Não querendo dizer que existe um lado mais fraco ou um lado mais forte porque ele é masculino ou porque ele é feminino. É apenas uma expressão de dizer é algo que você se identifica mais ou é algo que você se identifica menos. E aqui nós aprendemos que, na realidade, nós temos que sempre tomar cuidado, não só com as vozes que vêm de fora, mas também com os impulsos que vêm de dentro, com as vozes que vêm de dentro. Temos que sempre lembrar que o nosso coração não é bússola. Nós temos a Torá para nos guiar. Shalom, shalom e até a próxima.